Boa noite. Boa noite, Ti. Vamos dar um tempinho pro pessoal chegar. Boa noite, Luiz. Dá uns 5 minutinhos pro pessoal entrar e daí a gente começa. Já vou chamando o Thiago. Oi, Ti. Boa noite. E aí, Tati, tudo bom? Como tá o áudio aí? Tá tranquilo, aqui tô ouvindo bem. A internet deu uma. Ah, deu uma travada pra mim, eu não sei se. Mas agora voltou. É, deu pra mim também agora, mas agora tá ok. Então, acho que a gente pode ir começando. Se você puder se apresentar, Tia, acho que você se apresenta para o pessoal da minha rede, depois eu me apresento para o pessoal da sua rede, pode ser? Claro, fechou. Então, Tati, primeiro aí, agradeço demais o convite e já me colocando sempre à disposição. Vai ser um papo bem divertido, bem fluido, né? Gostoso eu vou entender como uma conversa mesmo Uhum. transmitida. Bom, eu sou o Thiago Nascimento, eu sou jornalista com especialização em produção textual e mestrado em gestão e tecnologia, professor universitário, daqueles com tesão mesmo pela docência. E hoje, atuando como secretário de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Cultura, aqui em Tucano, Sertão Baiano, região cisaleira, a 270 quilômetros de Salvador, e também à frente das ações de comunicação aqui na cidade. Já venho, já atuo, né, com comunicação e marketing há um par de tempo, acho que uns 15 anos mais ou menos. É o meu, é a minha cachaça, além da docência. Agora você se apresenta para os É, meus seguidores. é multipotencial, né? Então, cobro o escanteio e vou É, na área cabecear. É sempre assim. eu acho que isso dá a gente uma visão mais ampla, né? E meu percurso também não é tão linear. Eu sou pedagoga, né? Minha graduação é em pedagogia. Eu tenho uma especialização em terapia sistêmica de casal e famílias, tenho uma outra especialização em intervenção nos processos do espectro autista, né? Intervenção precoce ao espectro autista, e também uma outra especialização nas questões emocionais. Essa eu fiz fora do Brasil, desordens emocionais e comportamentais. Tenho mestrado em desenvolvimento humano e responsabilidade social e tenho doutorado em educação e psicologia. Mas eu acho que o principal hoje aqui é dizer que eu sou ativista social, né? Ativista contra abusos em meios religiosos. Sou também mergulhadora de resgate, então a gente vai caminhando um pouquinho em diversas culturas
né, tentando levar informação. E você falou que você é professor universitário daqueles com tesão. O meu caso é o contrário, acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso outra vez. Eu fui para a docência por conta de um abuso, né, que sofri, só que a minha cachaça é a pesquisa. Então, eu sou pesquisadora, né? Eu, o que eu amo nesse ambiente acadêmico universitário é a pesquisa científica. Então, essa sou eu, né? Um pouquinho de mim aí. Pessoal que me segue e não conhece a Tati, o perfil dela é interessantíssimo, o conteúdo que ela traz é sempre muito relevante, de uma temática ainda precária, mas extremamente relevante. Deu uma travadinha agora aí, mas voltou. Então, extremamente relevante. É, a gente vai tocar nesse assunto ao longo da live, porque ele realmente tem muita conexão. Mas, enfim, sigam a Tati, curtam e apreciem o conteúdo extremamente profundo que ela traz. E eu acho que a gente falar um pouquinho do porquê fazer essa live hoje, né? No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Engraçado que, assim, ontem, quando eu botei o card da live, um amigo meu me ligou e falou assim, tá, mas por que você vai fazer uma live sobre imprensa? Não estou entendendo. Qual é a aderência que tem? E, na verdade, e tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de divulgação científica, por exemplo, uma das grandes dificuldades que eu vejo no ambiente acadêmico é a divulgação. Teoricamente, os cursos de estrito sensu, mestrado, doutorado, Thiago travou um pouquinho para mim. Eu não sei se está todo mundo vendo aí. Agora voltou. Você está me ouvindo, Ti? Estou ouvindo bem. Então, essa ideia da ciência, né, quando a gente fala de estrito sensu, que é mestrado e doutorado, um dos objetivos desses cursos é divulgar as pesquisas científicas para que a sociedade ela esteja informada sobre os assuntos, né, sobre o que a ciência tem descoberto. E a gente sabe que isso não chega na sociedade. Acaba ficando somente ali naquele circuito acadêmico muito restrito e não vai para quem mais interessa. Então, falar de transformar a cultura, falar de uma revolução cultural, não é possível sem a gente falar da liberdade de imprensa, que é quando a gente consegue levar novos conhecimentos, novas perspectivas para a sociedade em geral, para quem não está ali naquele circuito hiper restrito da academia, né? Então, para mim, como ativista, enquanto ativista, neste papel de ativista, falar sobre imprensa não é só não é só que faça sentido, é necessário. É importante falar sobre a liberdade de imprensa. A gente estava conversando mais cedo, né, Tia? E você levantou uma coisa que para mim a gente pode começar daí. Porque quando a gente tem um cerceamento da liberdade de imprensa, a gente tem um ataque direto à democracia. E isso é um abuso, isso é uma opressão. E a história nos mostra, Tati, que todas as falências de democracia surgiram, né, a partir, né, o ponto de partida foram os ataques à imprensa e o ataque principalmente à sua própria liberdade, né? Sim. Então, a gente vive um momento crítico, né? Não somente por todo o contexto político, mas porque um dos direitos fundamentais, né, resguardados pela própria Constituição, é a liberdade de imprensa, e a gente vê diversos sinais de que ela tem sido atacada em vários pontos, né? Então é algo realmente que a gente precisa se preocupar. Eu até comentei contigo, acho que é importante também a gente meio que diferenciar o que seria liberdade de expressão e liberdade de imprensa, né? Para que a gente fique todo mundo na mesma página, né? Eu vi em vários momentos o caso lá do Felipe Neto, né, ser conectado a uma liberdade
uma ausência, né, ou um cerceamento da liberdade de imprensa, e na real não é, né, porque em tese a liberdade de imprensa envolve os veículos de comunicação, né, envolve a liberdade de a imprensa se posicionar, divulgar, comunicar a partir dos próprios veículos de comunicação. E a liberdade de expressão é um direito individual, né? Um direito de cada um que a gente tem de expressar as nossas ideias, né? E aí outro ponto bacana da gente falar também é que liberdade não é libertinagem, né? Não é porque a Sim. gente tem a liberdade de se expressar ou que a imprensa tem a liberdade de comunicar que ela pode fazer o que quiser, né? Então tem algumas premissas que precisam ser respeitadas, né? Para que a gente não viva numa anarquia geral, né? Enfim, então esses pontos aí interessantes da gente abordar. É uma questão interessante e importante de ressaltar na questão da liberdade de imprensa é que é o limite dela, né? Não só da liberdade de imprensa, como da liberdade de expressão ou qualquer outro direito do indivíduo e de pessoas jurídicas, o limite dele são os direitos humanos, né? É o limite do outro. Quando o exercício do seu direito agride a liberdade do outro, né, os direitos fundamentais do outro ou da sociedade, então há uma infração. Então existe limite, não é como você falou, não é uma libertinagem. Assim como Uhum. você tem outras responsabilidades, né? A partir do momento que a imprensa, enquanto veículo livre, divulga uma informação, ela tem responsabilidade com essa informação. Ela Uhum. precisa é, ela precisa garantir que aquilo é verídico, senão ela pode responder judicialmente. Então, um dos grandes riscos que eu vejo e que a gente pode perceber na sociedade, assim, e não é um fenômeno só brasileiro, como você fala, a gente vê isso reproduzido em vários lugares do mundo ao longo da história, é que quando há o cerceamento, né, quando há a limitação da liberdade de imprensa, existe um boom de fake news. Então, a gente viu isso na campanha do Trump nos Estados Unidos e a gente vê isso aqui no Brasil. Justamente porque a imprensa ela tem esse compromisso, né? Justamente por ter responsabilidade sobre o que diz, ela tem o compromisso de verificar suas fontes. E isso não acontece nos meios informais, quando na verdade o que há é o exercício da liberdade de expressão. Quando a gente manda uma Exatamente. corrente pelo WhatsApp, quando a gente coloca alguma coisa ali no Instagram. Então, isso é importante porque, nesse caso, muita gente fala da imprensa como um aparelho ideológico do Estado. No entanto, eu percebo que é muito mais potente para o Estado o cerceamento da liberdade de imprensa. O silenciamento dessa liberdade é mais interessante, porque a gente limita informações. E se a gente limita informações, a gente limita a capacidade de criticidade, a capacidade de se verificar se é real, se não é real. E aí, um assunto um tanto polêmico, mas que eu não consigo não falar, é que a gente está vendo um fenômeno, né? Eu não tenho como chamar de outra forma, de coaches, né? São coaches, coach de tudo. É coach de vida, é coach financeiro, é coach. E muitas dessas pessoas não têm formação. Elas falam que elas são coaches porque elas aprenderam isso com a vida. Mas quando a gente não tem essa base científica, isso fica muito perigoso, porque qualquer pessoa pode fazer uso desse espaço. E a imprensa, ela também tem essa função de mediar é, a capacidade crítica, né? Uhum. É como se a informação que chega pela imprensa tivesse necessariamente uma chancela, né, de verossimilhança, de conteúdo validado, né, como se ela realmente fosse esse ponto de criticidade do que é divulgado, do que deve ser consumido por nós, né? Por outro lado, é interessante que a gente perceba que nesse mundo digital todo mundo é produtor de conteúdo e tá Uhum. ok que haja, né,
essa disseminação do potencial, né? É só a gente pensar aí a história, sei lá, 15, 20 anos atrás, que havia uma certa monopolização da disseminação de conteúdos, né, pela imprensa. E aí a gente tinha muita dificuldade de acessar conteúdo. Gente, hoje a gente, de fato, como o que você falou, olha a perspectiva positiva desse sentido. Uhum. Tem muita gente que se intitula coaches, mas tem muita gente que aprende muita coisa porque hoje a gente tem uma democratização do acesso às informações, né? Então, esse é um ponto muito positivo do que a gente vem vendo aí dessa revolução digital, né? De todo o conteúdo digital que vem sendo apurado, né? E, enfim, disseminado por aí. Você Sim. tocou numas questões, né? E aí eu fiz até uns apontamentos aqui para pra não esquecer, né? Algo que você falou, né? Que a liberdade de imprensa, aí vou tentar trazer para as minhas palavras, ela é uma ferramenta de tomada de consciência, né? Ela serve à população, né? Aquilo que você falou, ela vai de encontro, né, ao modelo de governo, principalmente o atual que a gente vive, é inegável isso, mas ela serve à população como uma ferramenta de tomada de consciência, né? A partir do que a imprensa veicula, que a gente pode tomar nota dos fatos, né? E só a tomada de consciência, né, é que pode ser mãe de uma transformação, né, de juízo de valor. Como eu atribuo determinado valor a algo se eu não tenho a consciência disso, né? Então, para a gente perceber o porquê que a liberdade de imprensa é um direito fundamental, né? E aí, quando a gente fala de direito fundamental, é que é um direito que ele não pode ser mexido, né? Digamos assim. Ele Uhum. está na Constituição, está como um dos pilares lá, assim como a liberdade de expressão, mas ele não pode ser alterado, né? Justamente porque olha a relevância que nós temos que dar a esse aspecto, né? Ao mesmo tempo, olha a atenção que a gente precisa ter quando essa liberdade de imprensa é, de uma certa forma, ameaçada. E a gente tem visto isso, né, numa crescente aí. E não, isso não é exclusividade do Brasil, né? A história nos Sim. mostrou isso aí em vários momentos, né? Principalmente nas ditaduras, enfim. Então, são aspectos que a gente realmente precisa ter atenção, dada a relevância do tema, não somente enquanto sociedade, mas até enquanto indivíduo mesmo, né? Um por um. Sim. Sim. Até porque, normalmente, esse cerceamento, né, essa, esse impedimento da liberdade de imprensa, ele tende a ser meio difuso, meio escondido. Então, se a gente for analisar alguns casos, né, ao redor do mundo e ao longo da história, muitas vezes há um veículo de imprensa hegemônico, né, uma empresa, que é escolhida para ser o oficial, é tornada o oficial e nenhum outro pode se manifestar. Se eu não me engano, Hitler fez algo parecido. Eu só não tenho certeza se foi a mídia que era a mais famosa ou se ele usou um outro Estatal, veículo, assim. mas ele usou a mídia, né? Usou a mídia para Uhum. difundir a sua cultura, né? A sua ideologia, e depois ele deu um golpe. E isso aconteceu também, como você falou, no caso do Trump, e acontece aqui, no Brasil Uhum. também. Então, quando a gente fala de liberdade de imprensa, é importante a gente ter atenção que não estamos falando aqui somente da emissora X ou Y, a gente está falando da imprensa e da, Uhum. da variedade de imprensa, porque é justamente aí que está a grande riqueza. Você ter veículos que estão falando coisas opostas e você ter condição de ter acesso a informações opostas, né? Com todo o seu, como você fala, toda uma chancela que a gente espera que tenha, né, de verificação dos fatos, para que a gente consiga perceber pontos de vista diferentes e a gente tenha a condição de ter uma tomada de consciência. Para mim, isso foi muito relevante nos dois momentos, né? Tanto no momento para eu romper com o ciclo abusivo, né, que eu vivia,
quanto depois com o ativismo para poder ajudar outras pessoas e chegar em outras pessoas. Quando a gente se conheceu, eu estava nesse processo de denúncia, né? Eu estava bem ali no início desse processo, tinha acabado de conseguir instaurar, oficializar a minha denúncia, o Ministério Público estava em processo de instauração da investigação, e isso só foi possível porque a imprensa internacional veiculava os casos que aconteciam nos outros lugares do mundo. Se eu não tivesse tido acesso a matérias dos anos 90, a matérias ali do início dos anos 2000, que falavam de Osho, de Charles Manson, de Jim Jones, que falavam da atuação do FBI e de outros órgãos, né, desses países, eu não teria conseguido compreender que o que eu passei era um caso era um crime, de fato, né? E isso a gente não entende no Brasil. A gente acha que abuso ele só é crime quando há uma violência física, né? E violência sexual é uma violência física também. No entanto, eu só fui descobrir que a lei brasileira considera como lesão corporal a lesão à saúde mental por conta da imprensa. E a imprensa internacional, né? Então, o poder que a imprensa tem de mudar uma cultura, né, de provocar uma revolução cultural, vem justamente dessa função social, que para mim é uma função social, e, na minha opinião, a mais relevante função social da imprensa, que é a de levar informações. Não é, a gente não está dizendo, porque eu vejo muitas pessoas criticarem veículos específicos falando que quer impor um ponto de vista. A gente precisa considerar duas coisas. Uma, que estamos lidando com empresa, e empresa no mundo capitalista visa o lucro. Então, eles vão veicular aquilo que dá mais lucro. Isso é um fato. Mas a gente não está falando de imprensa de uma forma unilateral. A gente está falando de imprensa do acesso à informação, dessa multiplicidade. E é isso que transforma, porque a gente tem casos, né, como a lei contra a homofobia no Brasil é super recente e é um produto da imprensa. Essa revolução cultural, ela vem, claro, de muita batalha do movimento LGBT, né, LGBTQIA+, é assim, muita batalha, de muitos anos de batalha, mas que foi potencializado pela imprensa. E foi a partir da discussão nos grandes veículos que isso foi levado ao Congresso, isso foi levado ao Poder Legislativo, a ponto de se tornar uma lei. Para você ter ideia, tem um dos casos que a gente deu entrada aqui na Bahia, que o abusador, ele prometia uma cura gay para uma mulher homossexual. Primeiro que, assim, tem tudo de errado com isso, né? Não, tudo está errado. Primeiro que ele dizia a ela que isso era uma falha espiritual. Ela ser homossexual era uma falha espiritual. E depois ele dizia que ele iria colocar a energia dele nela, óbvio que, né, todo mundo entende que o que aconteceria seria um estupro. E a partir disso, a alma dela iria se lembrar que ela era mulher. Veja, esse crime aconteceu antes da lei contra a homofobia. Então, a gente teve que dar entrada, o Ministério Público da Bahia deu entrada, ofereceu essa denúncia como uma denúncia de charlatanismo. Que tem uma... É previsto na lei, né, assim, a sanção penal é muito inferior à de homofobia. E aí, como é que o Ministério Público está defendendo isso? Justamente trazendo os tantos casos que passaram na mídia de situações absurdas que levaram à mudança da lei. Então, o Ministério Público está defendendo que, apesar da gente não poder enquadrar como homofobia, o fato é que existiu uma homofobia. E isso precisa ser levado em consideração. Então, veja, a imprensa ajudando, inclusive, nas próprias batalhas ali judiciais,
para colocar criminosos na cadeia e evitar, prevenir novos crimes. A gente começa a Uhum. entender, né, o perfil criminal. Aquilo que você falou, a imprensa ela tem realmente um papel social, e a chancela dela é a agenda da sociedade, né? Eu me lembro dos primeiros momentos assim em que, por exemplo, as novelas da Globo apresentavam beijos gays, né? E Uhum. aquilo mexia muito, né? Criava pauta, né? Criava agenda nas discussões entre famílias, entre amigos, nas redes sociais, enfim. E hoje a gente já meio que naturalizou o processo, né? Já é muito mais comum você ver esse tipo de cena em filmes, em seriados, enfim, em produções audiovisuais. Dada a potência que a imprensa tem, que os veículos de comunicação têm, né? E aí, enfim, a gente pode avançar mais nisso, de criar agendas na sociedade. E foi Uhum. o que a gente estava conversando mais cedo, e é por isso que eu acho que é de extrema relevância que todas as minorias estejam inseridas, ainda que, sei lá, diariamente, né, dentro de programações da imprensa, porque ela tem esse potencial de criar agenda, de inserir na pauta e fazer com que isso seja discutido, que isso seja realmente absorvido pela população, não no sentido de receber aquela informação, mas de absorver a informação de que aquilo é importante se discutir, sabe? De que aquilo é algo relevante. Que tem pessoas que realmente precisam dessa discussão diária, né? Dessas movimentações. Tati, eu queria que você tentasse resumir um pouquinho a sua história, só porque eu acho que as pessoas podem estar, né, voando, os meus seguidores, por exemplo, estão um Certo, pouco voando. Se puder resumir rapidamente. pois E é. foi algo que, né, algo que você tocou ali, que como ele veio antes do fato, as pessoas podem estar meio que boiando, né? Enfim, se puder Certo. resumir aí. É. Resumir é um desafio, porque foram 12 anos, né, ali. Enfim, Imagino. dos meus 15, 16 até 27, 28 anos, eu fui vítima de abuso em meio religioso aqui em Salvador, né? É, o meu abusador, o Jair Tércio, ele hoje se encontra foragido. E ele utilizou de um padrão que já é conhecido no mundo inteiro. Um padrão de abuso que é conhecido no mundo inteiro, que é uma promessa de salvação, depois um intenso abuso psicológico, uma violência psicológica intensa para criar uma dependência emocional, destruindo completamente a minha autoestima, fazendo eu acreditar que eu não tinha valor, que eu era uma pessoa ruim, que eu não sabia viver e que eu precisava que ele me dissesse como viver, até o ponto de me fazer acreditar que a minha energia era ruim e que eu precisava da energia dele. E foi aí que os estupros começaram, né? Mas ele me afastou de toda a minha vida, ele mudou completamente, ele passou a controlar tudo, a ponto de, em sala de aula, eu como aluna, eu não podia falar sem antes mandar uma mensagem para ele perguntando se eu podia dar opinião. E como ele controlava muito, ninguém nunca estava sozinho, sabe, Thiago? Sempre tinha uma outra pessoa. Então, se eu falasse, alguém ia dizer para ele que eu falei. E isso ia gerar um constrangimento imenso, não só para mim, mas para o pai de minha filha, para minha própria filha. Minha filha, com 3 anos, 4 anos, ele já dizia que ela era promíscua, ia ser puta se eu saísse de perto dele, que ela tinha nascido para sofrer, que eu tinha nascido para apanhar de marido. Então, esse é um padrão, né, que se repete. E depois de muito sofrimento, eu já tinha quase que desistido na verdade, eu já tinha desistido de viver, vendo minha filha, que era uma criança, perder a alegria. Isso é brutal, né? Minha filha, de ter um episódio de tentativa de suicídio, uma criança, eu percebi que eu tinha que já chega. Eu tinha que dar um jeito de romper. Mas foram 12 anos ali. E aí, do rompimento até a denúncia, foram mais 5 anos.
porque eu passei a ser perseguida, muito perseguida, ameaçada. Acabei tendo que fugir, sair da Bahia e morar em Santa Catarina para sair, para poder me proteger, proteger minha filha e tentar meios legais, porque o Brasil não tem uma lei. E foi aí que eu comecei também a estudar para tentar ver como é que isso era feito em outros países. Enfim, acho que de uma maneira resumida é isso. E aí nessa luta, a partir do momento que eu denunciei, eu abri meu Instagram, né, porque eu precisava achar outras vítimas, porque a gente precisava de 10 vítimas para poder dar entrada. E Uhum. aí eu comecei a contar a minha história e quando eu vi, tinha casos do Brasil inteiro de diversos abusadores e aí por isso eu assumi esse papel de ativismo. Hoje, eu tenho sido considerada a referência no ativismo contra abusos de meios religiosos no Brasil. Eu acho que tanto por conta desse viés científico, né, de buscar estudos sobre o assunto, trazer dados, trazer teorias que fundamentam isso, trazer todas as pesquisas que tem no mundo inteiro, mostrando que existe um padrão e que se existe um padrão, existe uma forma de combate mais objetiva e mais preventiva do que ficar esperando as coisas acontecerem, mas também pelo fato de eu estar me expondo, né? Porque, de uma maneira geral, é bem difícil esse processo, que a gente é atacado toda hora. Eu recebo um processo, um Tinder falso, uma coisa assim. Porque ainda tem essa, né? As pessoas acham que você ter Tinder te desqualifica. E aí toda hora surge o meu falso. Eu já falei, o meu perfil oficial existe, tá lá. Mas o pessoal coloca outros aí. Então, eu acho que resumidamente é isso. Acho que minha história é essa aí. Vou fazer uma conexão agora com a nossa temática. Eu vejo o seu papel enquanto ativista como uma impulsionadora da pauta na imprensa, né? Tipo, o que de fato te mobiliza, e me corrija se eu estiver errado, é você fazer com que esse crime seja reconhecido e que outras pessoas, né, não possam passar por isso, né? Então, acho que você acaba sendo uma impulsionadora dessa pauta na imprensa para que, olha aí, a gente retomando aquela história, né? Para que a sociedade compreenda a relevância, né, dessa temática e a gente consiga tomar consciência para, a partir disso, mudar comportamentos. É um ciclo sem fim, né? E para a gente realmente pensar que, poxa, a liberdade de imprensa é de fato um direito fundamental que precisa e deve ser preservado. E no meu entendimento, qualquer mínima tentativa de cerceá-la deve ser repugnada, deve ser denunciada, enfim, é algo que realmente tem que ser pauta, né, nas discussões em todos os lugares, todos os âmbitos. Né? Tem que ser E falar de considerado, revolução, tem vai que lá, ser vai lá. considerado um ataque aos direitos humanos, né? Uhum, com certeza. E Você ia falar falar de revolução. da, da revolução cultural, eu acho que é mais um eixo aí desse ciclo, porque a revolução cultural ela vem a partir de transformações de comportamentos, né? E aí quando você envolve o coletivo, você consegue transformar toda uma cultura. E eu vejo, ainda de forma incipiente, mas uma certa revolução cultural quanto ao entendimento do que é o abuso religioso. Sim. E você, Tati, tem um papel fundamental. Eu tenho certeza que vidas foram salvas, né, pela sua própria atuação, pelo seu ativismo forte. Não é um ativismo superficial, você tem embasamento, você é uma voraz leitora, produtora de conteúdo, tradutora de conteúdo, que também é muitas vezes importante para quem, né, se afasta um pouco daquele determinado conteúdo, você vai lá, mastiga, entrega ele, né, todo analisado, avaliado, para que a gente, de fato, você tenha esse papel de impulsionadora da imprensa. Então, assim, você sabe, eu sou seu fã, você realmente exerce um papel social muito forte, né? Para que a gente consiga, de fato, chegar a esse momento dessa cultura ser revolucionada e a gente conseguir ter paz nos meios religiosos. Né? Nossa, eu A fiquei galera sem tá graça. falando aqui, ó, mulher forte, Tati, minha admiração e respeito por você só cresce. Você é maravilhosa, olha aí que legal. Mas Só bato palmas.
Mas uma coisa que eu fico observando, né, assim, você falou da gente ter paz. E uma das grandes distorções que fazem do meu ativismo é dizer que eu ataco as religiões, e muito pelo contrário. O meu papel e o meu objetivo é justamente o de proteger esses ambientes, para que a gente possa ter tranquilidade de buscar o exercício de nossa fé, seja no ambiente religioso ou em meios alternativos, que também podem ser considerados, né? Um dos critérios para a gente considerar um meio religioso é que seja dogmático. E nos Estados Unidos já enquadraram um grupo de corrida dessa forma. No Canadá já enquadraram um grupo de meditação. Então, assim, para a gente ter tranquilidade, a gente ter paz de buscar o lugar que a gente possa se tranquilizar, né, para que a gente possa exercer a nossa fé, para que a gente possa buscar esse processo de autoconhecimento, cada um do seu jeito. É isso que eu faço. Assim, o meu objetivo é esse, é que a gente consiga, que todo mundo consiga reconhecer os sinais daquelas pessoas que, na verdade, são grandes charlatões, que estão ali para se usar da vulnerabilidade que é aumentada nesses espaços. E aí você falava dessa questão da revolução, eu tenho duas coisinhas para falar sobre isso. Uma é que eu acho que eu nunca te agradeci devidamente o tanto que você me ajudou naquele início, que eu estava cheia de dúvidas, cheia de preocupações se valia a pena ou não continuar me expondo, e foi quando veio a proposta do Fantástico. Eu não sei se você lembra disso. E a gente conversando, você falou, você chegou a dizer isso, olha, você está numa mídia alternativa que é o Instagram e tem dado o resultado. Imagina isso numa mídia potencializada. E a partir dessa conversa, eu redirecionei, né, para tentar justamente falar mais sobre sinais, falar mais sobre como prevenir e ficar menos nessa posição que boa parte da mídia, principalmente a mídia sensacionalista, gosta de me colocar, que é a posição da vítima sempre em defesa e que não pode sair daquele lugar de sofrimento. Eu acho que isso é um desserviço, porque quando a gente passa essa imagem, a gente diz para pessoas que ainda estão no processo abusivo ou que estão rompendo agora, a gente diz para elas que elas não têm perspectiva depois daqui. E é muito pelo contrário. Quando você rompe, você abre completamente sua perspectiva de vida, né? É como se você, a minha sensação, e eu sei que outras pessoas têm essa mesma sensação, é que os anos de abuso foram anos de zumbi, onde eu estava morta em vida. E a partir do momento que eu rompi, eu passei a viver. Então, você também foi muito fundamental. Você acha que você não tem noção do tanto, até a questão do livro que a gente vem conversando, eu defini ali. E isso é muito importante, isso é muito grande para mim, né? Muito significativo. E a outra questão que eu ia falar sobre isso é que a gente pensa em revolução cultural como se fosse uma coquetel Molotov. Tem que chegar destruindo tudo para poder reconstruir. E não é bem assim. A gente precisa lembrar que as culturas hegemônicas, né, as culturas de massa, as culturas sociais de um grupo, de uma região, de uma nacionalidade, elas são construídas por culturas individuais, né? Em psicologia cultural, a gente fala que existem posições do eu, né? A tradução literal do termo. O termo seria I positions. Então, nós circulamos em diversos meios, né? E em cada meio a gente ocupa uma posição. Em cada posição, a gente tem um conjunto de comportamentos, que seriam hábitos, né? O conjunto de comportamentos daquele meio, que são as microculturas. Então, eu tenho a minha microcultura familiar, tenho a microcultura da universidade que eu faço um doutorado, tenho a microcultura de um grupo de amigos. E essas culturas, elas vão se alimentando e modificando uma a outra. Quando a gente leva isso para a imprensa, a gente começa a levar para a cultura hegemônica outras perspectivas. Isso é a revolução cultural.
né? Isso é transformação. Não precisa ser. E eu acho que neste momento, né, nesse momento histórico, nesse contexto que a gente vive hoje, já não tem espaço para que seja uma revolução armada, por exemplo. A gente não tem necessidade disso porque o contexto é outro. A gente tem uma arma muito maior. A gente atinge muito mais pessoas com a imprensa do que com a arma na rua. Então, o poder dessa liberdade de imprensa ele não pode ser subestimado. Com certeza. Você estava falando de microculturas, e me vem à mente, assim, por exemplo, o choque que a gente tem quando alguma determinada microcultura tem um padrão diferente do que a gente espera para aquele ser humano, né? Para aquela Uhum. pessoa. E eu, por exemplo, né, sou professor universitário e sou um fã de carnaval, né? Isso é algo que realmente grita dentro de mim. E quando eu encontrava alunos na rua, enfim, quando eu encontro, né? Que tanto tempo que a gente não sabe mais o que é carnaval, né? Quando eu Pois encontro é. alunos na rua, sempre ouço assim, mas professor, né? Porque, tipo, há uma expectativa diferente de um papel, né, que você não exerça naquele determinado momento. Eu acho que choca, por exemplo, quando a gente vê Tati sorridente, Tati feliz, Tati emanando amor por aí, porque o que se espera de uma vítima de abuso é que ela seja sofrida, é que ela seja uma eterna vítima, né, com aquele piano nas costas, enfim, que ela não possa sorrir, que ela não possa se relacionar, enfim. E, é, essas barreiras aí ainda existem, a gente também precisa pensá-las na sua forma micro, né, enquanto Sim. criadores de expectativas, né, do que nós somos. Ai, É, Tati, o muito mito. massa aqui conversar. Ah, e eu esqueci É. de agradecer o seu agradecimento. Não, não, de fato, não sabia dessa relevância. Enfim, a gente conversou bastante nesse momento e era um momento realmente de ascensão ali do seu ativismo, né, ganhando cada vez mais notoriedade. Eu lembro exatamente do dia que você falou, porra, chegou um convite aqui para o Fantástico. E eu acho que esse foi uma virada de chave muito importante assim para o Sim. seu ativismo, né? Mas enfim, fico besta aqui por realmente ter sido tão importante e agradeço por você ter permitido que eu fizesse parte dessa história de alguma maneira, ainda que né, com um parafusinho ali apertado. Um parafuso faz diferença. Liane falou uma coisa aqui que eu acho que vale a pena a gente falar para todo mundo ouvir, né? Que o lema deve ser sempre seguir vivendo e sorrir. Que quando as pessoas falam comigo, até em propostas de entrevista e tudo, é algo que eu tenho colocado, né? A gente precisa levar para a discussão a vida que tem no pós-abuso. A gente precisa levar isso para a discussão. A gente precisa, como você falou, pegar essa microcultura, né, essas culturas individuais e ventilar na sociedade para que isso seja discutido. Ai, deu uma pausa. A gente precisa levar para isso ser discutido. Porque se a gente não levar uma outra perspectiva, isso nunca vai ser visto. E aí a cultura se mantém, né? Um dos grandes desafios que a gente tem hoje, e aí, claro, eu vou puxar mais para o lado do meu ativismo, que é o abuso em meio religioso, mas isso é reproduzido, isso é replicado em todas as opressões, é a estrutura social hierárquica. Né? A gente tem uma estrutura culturalmente de hierarquia vertical. Então a gente está acostumado a aceitar aquela coisa que provavelmente você deve ter escutado de sua mãe ou de sua avó ou de alguém. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas isso não deveria ser assim, porque isso abre a porta para os abusos e para as opressões. E como é que a gente vai conseguir modificar uma cultura que ela já está enraizada, que ela vem de milênios, né? E mudar.
deixar de ser vertical para horizontalizar. Isso não vai ser. A gente pode destruir o Senado, a gente pode destruir a Meca, né? Que não Uhum. vai resolver. Não vai resolver porque é o tipo de crença, e de novo, eu vou me apoiar um pouquinho aqui na psicologia cultural, que são crenças autorrealizadoras, né? A gente acredita tanto naquilo que a gente replica. Então, são crenças que elas só vão ser desestabilizadas quando microculturas forem expostas. Quando o Tiago, professor, estiver no carnaval e disser para o aluno, tá aí, o que é que tem? O que é que tem de errado com o carnaval que um professor não poderia estar, né? Do mesmo jeito que a gente começa a levar essa horizontalidade de dizer sim, um professor também vai curtir o carnaval, porque não há nada ilegítimo no carnaval, e o professor está no mesmo patamar que o aluno. Ele não é mais e nem menos. Assim como uma vítima de abuso, ela não é uma vítima em todos os momentos de sua de sua vida, desculpe. Ela sofreu aquela violência e ela pode sair daquele lugar. Mas mais do que isso, a gente começa a discutir por que que manda quem pode e obedece quem tem juízo. O que é isso? O que isso quer dizer de nossa cultura? E essas microculturas, elas vão sendo expostas quando uma Greta, que eu não me lembro o sobrenome dela, a norueguesa do ativismo de mudanças climáticas, Não não lembro o me, sobrenome também. mas enfim, a Greta, quando ela chega ali, adolescente, novinha, com dados e dizendo, olha, a gente pode fazer diferente porque eu, na minha casa, faço diferente. A gente começa a pensar sobre isso. Quando Malala, lá no Afeganistão, lutava para estudar, porque eu não sei se as pessoas conhecem a história de Malala, mas ela sofreu uma tentativa de assassinato, né? Tomou um tiro na cabeça no Afeganistão, simplesmente porque ela queria estudar. E na cultura dela, se aceitava que mulheres não estudam. Então foi a microcultura familiar dela, do pai que é professor, que levou essa discussão tão, tanto, né, assim, potencializou tanto que ela acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Então, a gente não pode fechar os olhos para o potencial revolucionário. E não é colocar a nossa vida, a nossa cultura, isso, Greta Thunberg. A gente não vai colocar essa decisão nas mãos da imprensa, porque a gente também tem o potencial, como você bem falou, de oferecer pauta. E como que a gente faz isso? Aí a gente usa as mídias alternativas, aí a gente usa nosso direito da liberdade de expressão para pressionar a mídia, a imprensa, a discutir esses temas. E a imprensa discutindo, basta a gente ver o que acontece. A imprensa traz um assunto, os políticos são obrigados a comentar. E o poder legislativo aqui, né, no Brasil, está na mão dos políticos. Né? A gente precisa que eles discutam esses temas se a gente quer modificar a legislação. E a gente precisa que a sociedade, inclusive as novelas, sim, por que não? As novelas são grandes potencializadores de discussões culturais. A gente precisa que a novela coloque um negro numa posição de destaque, coloque casais homossexuais, coloquem casais de poliamor, de amor livre. A gente precisa trazer culturas diferentes para a discussão, para a gente entender que não existe um padrão de vida. A gente precisa, eu acho que a grande revolução cultural é a gente entender que qualquer padrão é opressivo. A partir do momento que a gente considera padrão, é opressivo. Desafiador pensar, desconstruir, né? Porque até quando a gente quebra o padrão, a gente estabelece outro, né? Mas Sim, é sempre desafiador. Por isso que realmente é aquilo que eu toquei no assunto aqui. E como você reforçou agora, realmente é fundamental que a gente crie pautas constantes sobre as minorias, sobre todo movimento, né, que busque igualdade de condições, enfim,
que busque reparações, né? Não somente igualdade, mas que busque reparações aí, que eu acho que a gente tem muitos anos aí pela frente para poder reparar tanta merda que já foi feita com tanta gente, né? E, enfim, é realmente fundamental que a gente tenha essa pauta aí. E que eu li esses dias, eu esqueci até de comentar com você, eu ia comentar, mas na correria dos dias eu esqueci. Eu li uma matéria do Washington Post, se eu não me engano. Depois eu pego e te falando sobre o crescimento da discussão sobre veganismo. Eu sei que é um tema bem caro para você, né? E como que, a partir do momento que o veganismo foi levado para a grande mídia, né? Inclusive por conta da Stella McCartney, né? Que ela tem uma grife de alto luxo que é vegana, eles colocam um pouquinho, né, também sobre ela essa responsabilidade, o quanto que se derrubou estigmas. Quantos estigmas foram derrubados, quantos mitos foram derrubados, e mais do que isso, quantas empresas foram responsabilizadas por maltratos aos animais, e aí com isso se descobriu exploração também de pessoas, né? Trabalhos análogos à escravidão, tudo isso com uma discussão que antes era considerado mimimi, que antes a pessoa falava, nossa, mas não come carne, vai ficar doente, vai ser fraquinho. O Thiago tá aí para provar que não, não é, né? Então, Olha, Tati, mas isso não é antes, não. Isso ainda é bem atual. A gente está muito atrasado, assim. Tem coisas que eu ouço, às vezes não preciso estar no sertão para poder ouvir esse tipo de coisa. Às vezes eu ouço aí na capital, fora, né, da cidade, fora do estado, que doem, sabe? Mas eu tô num nível que eu falo, tá bom, legal, sabe? Porque tem momento que não cabe. Além de ter um anti-ativismo muito forte, principalmente em relação ao vegano, né? Você vê que assim, eu dei uma reduzida bem significativa no compartilhamento de conteúdos a respeito, porque eu cheguei no ponto que eu falei assim, ó, quer saber? A minha parte eu faço, sabe? Eu tenho a minha consciência livre, né? Eu não consumo de fato nenhum produto de base animal. Não é só alimentação, não é uma dieta, é uma filosofia de vida mesmo. E eu sou muito feliz com isso. Gostava muito, né, de tentar conversar a respeito. Ainda continuo gostando, principalmente quando a pessoa quer saber, sabe? Pronto. Quem quer saber, aí eu discuto horas, entrego conteúdo suficiente, porque eu acho que, mais uma vez, né? A tomada de consciência que é a mãe da transformação. E se a gente não tem consciência, olha a prova mais cabal disso, foi esse vídeo aí do Save Ralph, do coelhinho, né, que virou aí, viralizou bastante. perfeito. E, nossa, eu vi em muitos stories isso, e muita gente que não sabia que isso acontecia, mas de uma forma super didática, ácida, sarcástica, os caras conseguiram construir um vídeo que ainda assim conseguiu emocionar muita gente, e esse conteúdo, né, viralizou, e aí eu já vi muita gente já compartilhando também o que é cosmético que é vegano e cosmético que explora animais. Então, a importância de a gente pautar, né, de a gente estar sempre colocando conteúdos a respeito para que a gente tome consciência e fale, opa, agora com essa informação eu posso fazer juízo de valor, né? Se eu não tenho informação, nem juízo de valor eu faço. Então, enfim, o veganismo é algo que realmente é muito forte em mim, é o meu dia a dia, tá aqui na pele. Mas eu dei uma reduzida bem significativa, assim, até por conta de vários comentários de interações que, quando eu compartilhava alguma coisa, às vezes um meme, uma brincadeirazinha qualquer, sempre vem uma chatice, sabe? E para com isso. Ainda tem uma outra coisa, né? Tem um livro que fala da cultura sexual da carne, né? Que fala, atribui o consumo de carne à virilidade, né? Até inclusive a sexualidade. Então, eu ouço muito, não é pouco, não, é muito, que o veganismo é viadagem, sabe? O fato de ser vegano quer
denotar até a minha orientação sexual, sabe? Coisas assim absurdas que, por mais que sejam brincadeiras, revelam como a gente está atrasado em um montão de coisa, sabe? Está atrasadíssimo em um montão de coisa. Então, para evitar essas coisas, eu acabo, né, reduzindo bastante aí. Tô nessa fase. Interessante como Pode ser que assim. mude. É, eu acho que a gente vai escolhendo nossas lutas, né? Principalmente quando a gente vê Uhum. as pessoas utilizando de uma forma pejorativa de outro grupo para te degradar, né? Então, assim, Uhum. é viadagem. Ou como. Eu já passei umas situações na academia. Gente, a academia dá vontade de eu sentar lá com meu caderninho e ir fazendo pesquisa. Porque é muito interessante o que se vê numa academia. Uma vez, no ano passado, eu estava lá treinando e eu não me lembro como foi que a conversa chegou. Alguém me perguntou quem era meu tatuador, aí eu falei. E aí depois um senhor estava lá, se achou no direito de, do nada, nunca tinha falado com ele, disse assim, nossa, mas você é tão bonita, toda arriscada, assim, se não tivesse tatuagem ia ser mais bonita. Eu olhei, eu fiquei sem reação, eu olhei, dei risada, só dei risada e continuei. Mas aqui eu fiquei com aquilo pensando, eu falei, não só ele se achou no direito de dar opinião, quanto ele traz um juízo de valor que é também carregado do que se do estereótipo que se vende, né? Do Uhum. estereótipo que se vende. E que quando você só tem uma forma de acesso às pessoas e cultura, você só vai ver essa perspectiva. É igual a questão da carne. Você associa o cara malhadão àquele cara que só come frango com batata doce. E ovo. E Né? Então, 500 ovos por dia. e ovo, exato, e ovo. A mesma coisa, a pessoa que é tatuada ainda tem. Veja, eu tenho um dos meus dos capítulos da minha tese é falando sobre isso. Ainda há o estereótipo do tatuado como alguém que é ou ex-presidiário ou pertencente a alguma gangue, né? A questão aqui no Brasil seria um PCC da vida, uma coisa assim. Não faz Evoluímos sentido. muito nisso. Evoluímos muito nisso, mas assim, a gente ainda está atrasado. Eu já ouvi, Tati. Sim. Tiago, você tem um monte de tatuagem, mas é competente. Olha, Pois é, olha a conexão, o né? Sabe? contraponto, né? Assim, É, você tem um monte de tatuagem, então, teoricamente, se espera que você não seja competente. Então, você tem tatuagem, é. mas você é competente como se fossem coisas que não dialogassem. Porque, assim, a tatuagem, ela veio com mainstream, né, para grande massa, assim, para a população, popularizou, mas tem um tipo de tatuagem. Não é igual amigo a você que tem um monte. Né? Mulher com Uhum. tatuagem grande ainda carrega esse estereótipo. Então, são as questões que a gente só vai conseguir mudar com essa inserção na mídia. Quando você tem uma apresentadora negra como a Maju, Uhum. e as pessoas começam a olhar isso diferente, começam a entender isso um pouquinho diferente. Então, nossa, a gente tem 1 minuto. Então é isso. Acho que para encerrar, pensar nisso, tá? Como você falou lindamente, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, que liberdade de imprensa é uma questão de direitos humanos, porque só a partir dessa liberdade de imprensa a gente vai ter acesso a outras informações, pode haver uma tomada de consciência. E eu vou deixar você encerrar, deixar essa honra com você, mas eu já Bom, queria primeiro, agradecer Tati, muito. é, sempre. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição sempre que você quiser bater papo sobre qualquer coisa. Eu não sei se você lembra, mas você me fez o convite assim. Ti, vamos fazer uma live? Eu falei, vamos. Sobre o quê? Sobre o que foi. Foi. Vamos. Vamos. Sobre O o bom é quê? que a gente se entende assim, né? Tati, vamos. É o que mesmo? Isso É. aí. E vamos. Então, assim, é muito importante que hoje seja o Dia Internacional de Liberdade de Imprensa, que a gente esteja discutindo sobre isso, porque isso realmente tem que ser pauta. A sociedade tem que vigiar
essa relevante atuação social da imprensa e qualquer ameaça nela, de fato, a gente realmente tem que sinalizar e tem que punir e tem que vigiar, enfim, estamos aqui fazendo uma parte, né? Colocando uma sementinha aí nessa discussão. Obrigada. E a gente converse mais vezes, né? Com certeza, Boa faremos. noite. Beijinho. Tchau. Beijo, tchau, tchau.